Como faz parte do ser humano, né, de reclamar sobre as dificuldades, e mais que isso, de o primeiro que paga a conta, que o ser humano se afasta na hora da dificuldade é de Deus. Ele já começa a se afastar de Deus, depois ele começa a se afastar nas coisas profissionais, e por último ele fere a família, aqueles que estão do lado. Quando na verdade toda a dificuldade é muitas vezes dele conseguir entender e se projetar por um caminho que Deus tem para ele. Pois Deus nunca deixou um escolhido seu desamparado. Assim como disse o salmista Davi: sou velho, mas já fui moço. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse mesmo Davi é aquele menino que via o pai exaltar os seus irmãos sobre a sua grandeza, porque faziam parte do exército de Israel. E ele, por ser um menino, franzino, ruivinho, de bom aspecto, diz a palavra de Deus, ia ser pastor de ovelhas, pastorear as ovelhas do papai. Muitas vezes menosprezado, mas ele tinha um dom. O dom dele era tocar harpa, e ele dedilhava a sua harpa e fazia os cânticos de louvores a Deus. Cânticos esses que na Bíblia chamamos nós de salmos. E no seu detalhar ali, e no dedilhar do seu instrumento, um dia ele escreveu um cântico tão lindo que ele começou a escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma nas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Ainda assim que tem uma parte muito bonita que ele escrevia profetizando para ele mesmo e não entendia o que escrevia. Ele dizia assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele detalha dessa forma e dedilha o seu instrumento, ele fala: está pronto e preparado mais um cântico. Alguém grita de cima do monte e aí fala: o que foi? E um dos seus irmãos dizendo: vem que o pai está te chamando. E ele dizia: eu estou cuidando das ovelhas. Ele falou: não, o profeta Samuel está lá em casa e diz que ninguém se assenta à mesa enquanto você não chegar. O profeta já tinha ido na casa de Jessé, a mandado de Deus, disse: você vai lá e vai ungir um dos seus filhos como se fosse, que tem o seu coração como se fosse o meu coração, e esse é o meu escolhido. O próprio Samuel olhou aqueles homens formosos e falou: por certo, esse é o rei de Israel. Mas Deus o repreende e fala: não, Samuel, você olha segundo os olhos dos homens, mas eu olho segundo o coração e os olhos de Deus. Quando chega o menino, Deus fala: esse é o menino. Ungiu e voltou para sua casa. O menino, depois de ungido, o que aconteceu? Por certo, se fosse nos dias de hoje, se exaltaria todo, falar: não falei, pai, você falou dos meus irmãos, mas eu fui ungido, eu sou o melhor. O que mudou na vida de Davi? Nada. No outro dia vai os seus irmãos a campo e vai Davi cuidar das ovelhas. Olha o que é sinal de humildade, olha o que é sabedoria, olha por que ele foi escolhido. Porque ele poderia muito bem falar: pai, eu sou um ungido de Deus agora, você não viu o que Deus fez comigo? Ele me quer para rei. O menino não falou nada, voltou a cuidar das ovelhas do pai. Passados-se uns dias, os filhos não voltam para casa, o pai, desesperado, chama o menino e fala: vai lá ver o que está acontecendo nos campos de guerra, porque já faz dias que o seu irmão não vem. Ele pega um pão, um queijo e vai ao encontro dos seus irmãos. Quando ele vê todo o exército perfilado e quando ele reconhece seus irmãos, ele sente um orgulho dos seus irmãos e ele começa a gritar para os seus irmãos: falou: eu tô aqui, olha eu aqui, vim trazer um pão. E os seus irmãos o repreendem duramente, fala: vai embora daqui, Davi, isso aqui é um lugar para homem, você não pode estar aqui, aqui é homem de guerra. E ele se sente todo humilhado, abaixa sua cabeça e sai. Aquele que achava que queria ser abraçado e exaltado pelos seus irmãos, sai cabisbaixo. Sabe por quê? Porque a gente não sente dor na alma quando a gente é afrontado por alguém que não gosta da gente. Mas o que dói a nossa alma é quando alguém no qual nós esperamos ter um abraço vem e nos atira uma pedra. Isso que dói na alma, e doeu no coração de Davi. Quando ele sai cabisbaixo, ele escuta alguém bradando do outro lado e disse: escuta, não tem ninguém desse exército que tem coragem de me enfrentar. Ele falou: peraí, o que é isso? E alguém falou: é o gigante Golias, vai pra lá, sai daqui que isso aqui não é lugar pra você. Ele: não, pera lá,
Se afrontar a minha condição, tudo bem. Agora, afrontar o meu Deus, negativo. Eu vou enfrentar, ninguém tem coragem de enfrentar, eu vou enfrentar esse gigante. O próprio rei questionou, ele falou: menino, você não pode, ele é homem de guerra desde a sua mocidade, você é menino moço, ainda não tem condição. Ele falou: ô rei, tem 5 minutos pra mim? Aí ele contou uma história de quando um leão e um urso atacou as ovelhas do seu pai e ele correndo risco de morte, mas ele foi e enfrentou o leão, enfrentou o urso, e com o compromisso que ele tinha, seja ele qual for, ele venceu. Porque ele falou: se o leão levar uma ovelha hoje, ele aprende o caminho, amanhã ele leva outra e outra. E assim o urso, ele derrubou os dois, e foi honrado por Deus, porque ele honrou aquilo que foi dado a ele. Por isso, amiguinho, quando é dado um cargo para você, um ofício, na tua empresa, no teu trabalho, aonde for, faça da melhor maneira possível. Ah, mas o meu cargo é só de passar o pano no chão. Então faça a sala mais perfumada, o chão mais limpo da empresa. Porque não importa o que você faz, mas faz com honraria aquilo que Deus te colocou para ser feito. Assim o menino Davi fazia. E aí então ele se apegou, colocou uma couraça, armadura, e ele viu que aquilo era condição de homem. Ele falou: não, tio, isso aqui eu nunca usei uma armadura, uma couraça, uma espada. Foi lá, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, né, no seu bornal, como se diz assim, e a sua funda, que é como se fosse um estilingue, para que tenha um melhor entendimento. E o próprio gigante afrontava, ele dizia: eu sou algum campo, você vem comigo com pau, com pedra? Ainda hoje eu vou cortar a sua cabeça e vou dar para as bestas férias, para as aves do céu e do campo. E o menino Davi disse: pois eu não estou indo com pau e com pedra, e a minha condição não é minha, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então é rebatido a ele na sua memória aquele salmo que ele escreveu, aquele cântico que ele dizia: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E aí ele lembrava, porque de um lado tinha o exército de Israel, aí tinha um vale, e do outro lado do vale o exército dos filisteus formado. E diante daqueles 2 exércitos, um vale e um gigante. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Uma pedra, um tombo e uma exaltação. Assim criava Deus um caminho para levar aquele que tinha sido ungido e que aos olhos dos homens não tinha condição alguma para ele sair do campo das ovelhas e ir para o trono real. Mas ali, derrubando o gigante, Deus preparou a forma exata para premiar o menino que estava no campo e nos caminhos de Deus levar ele ao trono real. E você está ouvindo e teve a paciência, porque 90% das pessoas não conseguiram chegar até esse momento do vídeo. Mas você que chegou, parabéns. E que com essa paciência e sabedoria Deus possa te honrar em tudo quanto você for fazer. E que 2022 seja o ano da benção, da exaltação, o ano de Deus na tua vida. A tirar você do meio do campo das ovelhas e levar ao trono da exaltação de uma promessa sobre um sonho que se virou um projeto, e um projeto que o mundo quis dizer que não tem jeito, por enfermidades, pandemias e coisas tais. Mas quando Deus fala tem jeito, ninguém embarga os planos de Deus. E Deus pediu para dizer para você isso: tem jeito. E se você conseguiu ver o vídeo até agora, coloque embaixo do comentário: tem jeito. E nós estaremos juntos, e eu estarei orando por você, para que todas as formas sejam possíveis de Deus cumprir a palavra dele na sua vida e exaltação na sua história. Tá bom? Perdoe pelo vídeo alongado, mas não tem como nós falarmos das coisas de Deus e ser breve sobre a potencialidade e grandeza daquele que é infinito em nossas vidas. Tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe.